galera, passando aqui para dar aquele recado maroto para vocês. Você que gosta de fazer apostas esportivas, a Bet7k é a nova parceira do Futebolaço Podcast. O seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20 vira 40, 50 vira 100. Indicando um amigo, você ainda ganha R$20 também para poder apostar. Bet7k, parceira do Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quer fazer sua aposta segura? Vem pra Bet7k. E por que tu topou apoiar o Eurico nesse período aí que você foi pro Conselho Fiscal? Como é que foi a junção, porquê da ideia? Na verdade, a minha origem como político do Vasco sempre foi contra o Eurico. Sempre foi contra. Contra. Como a gente... lá, em 97, nós apoiamos o Jorge Salgado, que foi o candidato, e um grande grupo que depois veio com ele. Quando o Vasco começou a ganhar tudo lá, e o Eurico era sempre um cara muito inteligente, o que ele foi? Ele pegou e pensou, talvez, as pessoas melhores que fariam oposição a ele, e em 2000 chamou para ser conselheiro, e praticamente era depois do Calçado, era ele, praticamente foi o que comandava o clube. Não existia, assim, aquela oposição, né? Porque também, que foi ruim, porque e o Vasco, dentro do seu estatuto, é um clube que tinha sempre elegia minoria, mas minoria sem articulação não existia, porque muitas vezes eu via o cara colocava 30 conselheiros, chegava no último ano, estava com 8, 7 pessoas. Então, não evoluía. E naquela época, que eu vou falar aqui, a galera nossa que era contra ele, a gente sempre falava assim, ó, se a gente não pode contra ele, então nós temos que aprender com ele. Se um dia a gente precisar, a gente vai conhecer mais, ter experiência, né? Só que algumas pessoas... um clube de futebol, associação, muita gente se aproxima de alguém, infelizmente, por interesses pessoais. Por quê? Um clube gira muita coisa, né? Então, alguém tem um interesse tem uma casa de material de construção, quer vender. Então, sempre tem essa turma que ronda ali, entendeu? Por isso que é bom sempre profissionalizar. Hoje a gente está indo para um nível você o futebol que foi vendido, né? Mas o custo São Januário está embutido, né, para a SAF, que isso aí é uma coisa muito importante. E essa galera, né? A gente lá em 2000, que foi uma turma que veio acompanhando, voltou, saiu ali do Roberto, 2008, a gente ficou aí acompanhando, eu já era benemérito, fazia parte do conselho. E quando voltamos lá mas aí eu já era benemérito. Quando em 2015, que foi 16, 17, fui convidado para ser presidente do Conselho Fiscal. Trabalhei 30 anos no mercado financeiro, tinha uma ideia de não, e na verdade eu não queria esse cargo. Nunca foi a vaidade zero. Só que eu dentro do primeiro ano que eu como presidente do Conselho Fiscal, sabia das dificuldades do clube. A gente realmente tinha muitas dificuldades, não tinha certidão, mas aí teve o advento do Profut, que foi em 2015. Aí o Vasco ali conseguiu conciliar as dívidas e tal. Foi um ano ali que deu um respaldo ali ainda financeiramente para o Vasco. Globo dando a luva. A luva, né? Que a luva que não era luva, aquilo era adiantamento, aquilo não era luva. Que luva tu recebe e não tem que repor, mas era adiantamento. Então, isso aí foi um dos problemas. Então, 2015, a gente quando eu ainda me reuni com o presidente, vamos tentar fazer melhorar as coisas como foi o seu plano dos seus erros do passado e tal, fazer uma coisa diferente. Para o Vasco, naquela época já tinha clube se reestruturando. Se eu te falar aqui, você vai pensar que é mentira. Mas
O orçamento do Vasco era feito da seguinte forma. 4 dias antes, reuniu o presidente com o contador do Vasco. Quanto que é o orçamento do fulano lá? 250. Então o nosso tem que ser 230. É assim. Tem que ser 230. Vai vir de onde? Vai pingar dinheiro do céu? Irmão. E anotado lá, Mola Bangu? E aprovado, porra. E aprovado. Mas não podia ter a discrepância, né? E ao mesmo tempo também, chegava na época do balanço. Chegava uma semana antes. Primeiro ano, falei, presidente, vamos trabalhar para um Vasco melhor, 2016. Não, pode deixar que ano que vem, vamos. E aí, cara, Mas quem aprovava essas coisas? Porque assim, vamos lá, o Eurico era o presidente, mas todo mundo que estava em volta ali tinha suas funções, seu cargo e tinha a oposição para fiscalizar. Se todo mundo caneta e assina, pra mim todo mundo tá conivente com o que tá acontecendo. Não, mas a oposição votava contra, doutor. Mas só que o seguinte, praticamente era... Ele tinha a maioria. Absoluta. 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 Mas todo mundo que assinou junto era conivente com o errado que ele mandava fazer. Sim, mas ali aprovava. Então, na verdade, o Conselho Fiscal, que é da minha gestão, foi aprovado só as contas dele em 2015. 2016 e 2017... De 2016, no caso, foi o Conselho Fiscal reprovou, fui eu e o Diego reprovamos, só que o Conselho Deliberativo aprovou. 2017, eu só fui ver as contas dele quando eu virei, eu já não era mais o presidente, eu me mantive membro do Conselho Fiscal como representante do júri no dia da eleição. Então, na verdade, eu fui membro do Conselho Fiscal que eu queria ver as contas de 17, que também fui voto vencido, né? Que ali eu que fui eleito pela oposição, teoricamente, que aqui falava mais alto, quando houve aquele problema da identidade Vasco com Campelo, com 3 meses de gestão, eles brigam, os dois que era a situação no Conselho Fiscal viram oposição, e eu também ali não tinha assim compromisso com a Sempre Vasco, eu procurei o presidente Campelo, ele é testemunha, você pode... Falei, a partir de agora eu estou aqui pela instituição. Porque, cara, olha, veja como seria fácil. Os caras que eram dois da situação, eu sou da oposição. Se eu junto com eles, meu irmão, acabou para ele.